paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, sou a Bispo Eliane, trazendo para você mais uma parte desse estudo abençoado, né? Que é a história de alguns personagens bíblicos de A a Z. Nós já estudamos na letra A alguns personagens, né? E tipo Abraão, Absalão, Acã, Adão, Ageu, Amós, Ana, Ananias, André, Apolo, Arão e Asaf. Não é todos, né? São os principais, porque né, senão nós terminamos nunca, são muitos personagens. Na letra B, nós já estudamos Balaão, Barnabé, e hoje vamos falar um pouquinho sobre Barrabás para você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, não nos permita desistir de estudar a Tua Palavra. Aqueles que estão quase desistindo, acenda a chama novamente e que todos possam continuar, meu Pai, estudando, não em benefício de ninguém, mas em seu próprio benefício. Porque a Tua Palavra nos ensina a conhecer e prosseguir em conhecer. Em nome de Jesus, amém. Barrabás, nome hebraico, significa filho do pai. Barrabás foi um criminoso de quem Jesus tomou o lugar ao ser condenado à crucificação. Mateus diz que ele era um prisioneiro muito conhecido, mas não menciona qual foi o seu crime. Está em Mateus 27, versículo 16. Marcos e Lucas o identificam como rebelde que havia cometido um assassinato durante uma revolta. Está em Marcos capítulo 15, versículo 7 e Lucas capítulo 23, versículo 19. Já João diz que ele era um bandido, João 18:40. Segundo a história, um pouco antes do julgamento de Jesus, houve uma rebelião e o tumulto em que vários soldados romanos foram mortos em um aqueduto em Jerusalém. Barrabás certamente estava envolvido nessa rebelião. E como o povo da cidade o conhecia muito bem, ele provavelmente deveria ter sido o líder dos rebeldes. Barrabás era provavelmente um líder sicário, uma facção de grupos revolucionários dos zelotes, que, por sua vez, eram um grupo de revoltosos contra o domínio romano sobre Israel, constantemente conspirando contra o império por meio de atos violentos. Muitos judeus consideravam Barrabás um herói, não um criminoso. Por isso, não foi difícil encontrar vozes para aclamar a sua libertação. Pôncio Pilatos, governador romano de Jerusalém, ofereceu à multidão a opção entre Jesus e Barrabás, na expectativa de Jesus ser liberto, pois seus atos não eram considerados tão graves. Para Pilatos, era muito melhor soltar Jesus e condenar Barrabás, pois Jesus, pelo contrário dos seus ensinos, não representava grave ameaça política contra o Império Romano. Jesus já havia deixado claro que o reino dele não era desta terra, mas era reino espiritual. Apesar disso, Pilatos também tinha interesse em agradar os líderes judeus, a fim de proteger a sua posição política. Foi diante desse dilema que ele ofereceu à multidão a opção de um dos prisioneiros ser devolvido aos judeus durante a festa da Páscoa, lá em João, capítulo 18, versículo 39. Marcos revela que na Judéia era costume soltar um prisioneiro na Páscoa. Não foi, portanto, uma inovação de Pilatos naquele dia. Os outros evangelhos nada relatam sobre esse costume, mas o explicam com certa naturalidade. Não há registro em fontes extra-bíblicas sobre a existência desse costume na Judéia, mas essas convenções sociais eram consideradas comuns em outras províncias romanas. Portanto, é aceitável assumir que a tradição também era respeitada na Judéia. Alguns estudiosos acreditavam que 2 criminosos crucificados com Jesus eram cúmplices de Barrabás. Por isso, Pilatos preparara 3 cruzes. É provável que os 2 também fossem saqueadores capturados na revolta do aqueduto.
Há uma tradição que sugere que seu nome era Jesus Barrabás. Mateus 27, versículo 16, na versão NTLH, em português. Essa tradição era conhecida de Orígenes, aproximadamente em 200 depois de Cristo, mas não é encontrada nos melhores e mais antigos textos. Alguns pensam que esta denominação provavelmente tenha se originado do erro de alguns escribas, derivado à proximidade do nome de Jesus em Mateus 27, 17. Não há registro do que aconteceu com Barrabás após sua libertação. Houve muitas rebeliões em Jerusalém nos anos seguintes e é provável que ele tenha sido morto em uma delas. Ou talvez foi preso e executado pelo poder romano em oportunidades posteriores. O detalhe mais interessante da vida de Barrabás, porém, é o fato de que na condenação e morte de Cristo, ele se tornou um tipo da humanidade. Ele se tornou um tipo da humanidade. Jesus foi condenado e crucificado para que Barrabás fosse livre, tornando-se um símbolo de todos os pecadores e que são libertos através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. Aqui encerramos com essa observação bem interessante, né? Barrabás, um revolucionista, um bandido, um saqueador, um ladrão, um qualquer coisa que, né, simbolizava o ser humano pecador sendo libertado para que, né, e Jesus morrendo para que ele fosse libertado. Então, né, simbolicamente, Jesus morreu por quem? Para dar vida a quem? Para poder libertar quem? Um pecador, que sou eu e é você. Semana que vem não, amanhã nós vamos estudar Bartimeu. Bartimeu, nome hebraico, significa filho de Timeu. Infelizmente, são poucos que sabem a história de Bartimeu. E amanhã nós vamos saber um pouquinho sobre Bartimeu, tá bom? Até lá, Deus abençoe. Obrigada, tchau, tchau.